Pronto, gente, estamos aí. Encerramento da parte 1, encerramento da parte 1 de eletrostática, tá bom? Nessa parte 1, a gente basicamente trabalhou dois conceitos. O conceito de eletrização, né, especificamente dos processos de eletrização, e o conceito de lei de Coulomb, força elétrica. Tá? Nos exercícios de sala, eu dediquei a maior parte deles à parte de força, porque é a parte mais complicada. Entretanto, vocês vão perceber que nos exercícios de casa da apostila, você vai ter ali outros exercícios de eletrização, de contato, de indução, enfim. Tá? Vamos começar, então. Deixa eu... peraí, minha caneta. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pronto. Let's go. Vamos para cima. Questão número 1. Sabemos que a eletrostática é a parte da física responsável pelo estudo das cargas elétricas em repouso. A história nos conta que grandes cientistas como Tales de Mileto conseguiram identificar ou verificar a existência de cargas elétricas. 4 afirmativas para a gente julgar verdadeiras ou falsas. Primeira frase. Um corpo é chamado neutro quando é desprovido de cargas elétricas. Bom, o que a gente tem a dizer sobre essa frase? Ela é falsa. Gente, nenhum corpo é desprovido de carga elétrica. Não tem como um corpo ser desprovido de carga elétrica, porque senão ele não seria feito de átomos, certo? Então, a gente pode escrever aqui, ó, todo corpo possui carga elétrica. Cargas elétricas. Prótons, nêutrons, né? Agora, o que a gente pode dizer? Um corpo é neutro, é considerado neutro quando a somatória das cargas vale zero. Quando a somatória das cargas vale zero. Né? Esse conceito de corpo neutro, a gente já tinha tomado contato pela primeira vez na química, né? Quando a gente define lá o que é um íon, qual que é a diferença de um íon para um átomo neutro, e a gente fala sobre isso, né? O átomo neutro, ele é neutro porque tem uma quantidade igual de prótons e elétrons. Esse raciocínio que a gente faz para um átomo, ele vale para um corpo grande. Então, tipo, essa caneta aqui é um corpo grande. Tá cheio de próton, tá cheio de elétron. Mas a soma dá zero, a soma das cargas, tá? 2. A eletrostática é definida pela conservação de cargas elétricas, a qual assegura que em um sistema isolado, a soma de todas as cargas é sempre constante. Sim, né? Esse é o princípio que a gente usa para calcular cargas de processos de eletrização. Então, se eu tenho duas cargas aqui, uma carga 1, carga 2, se elas vão trocar elétrons, a soma das cargas do sistema ela tem que ser mantida sempre constante. Quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade de carga depois. Então, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Princípio da conservação das cargas. Verdadeiro. 3. A carga elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Verdade? Verdade. Só lembrando que essa carga elementar ela vale tanto para o elétron como para o próton. A única coisa que muda nela é o sinal, né? No caso da carga do elétron, o valor é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.
Perfeito? No próton, o valor é o mesmo, porém com sinal positivo. Por isso que a gente fala, pessoal, que a carga do elétron anula a carga do próton. Esse termo anula vem do fato de que os valores são iguais. Então, cada vez que eu somo a carga de um elétron com a carga de um próton, o resultado dá zero. Por isso que a gente diz, inclusive na frase 1, né, que num corpo neutro, a soma das cargas é que tem que dar zero. Tá? Faz sentido isso, né? Aí a 4 diz, no processo de eletrização por atrito, a eletrização não depende da natureza do material? Sim, depende. Né? Lembra que a gente falou de uma tal de série triboelétrica? A série triboelétrica, para quem não lembra, eu vou voltar um pouquinho aqui, se vocês me permitirem. Licença um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Cadê? Não, acho que já passou. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a série triboelétrica, ó. A série triboelétrica é a série que mostra pra gente, no caso de uma eletrização por atrito, qual é o corpo que tem mais tendência a perder elétrons e qual é o corpo que tem maior tendência a receber os elétrons. Então, por exemplo, na lista da série triboelétrica, quanto mais para cima está o corpo, ó, o material, né, maior a tendência dele ficar positivo. Quanto mais para baixo está o corpo, a maior tendência dele é de ficar negativo. Tá bem? Beleza? Então, quando a gente fala que a eletrização por atrito depende da natureza do material, é sobre isso que a gente está falando. Tá? Beleza? Então, vamos voltar lá. Aqui. Opa, aqui. Então, essa frase é falsa. Tá? Como é que eu posso justificar? Ver série triboelétrica. Pronto. Acho que na hora de vocês estudarem, vocês já vão lembrar. Ver série triboelétrica. Tá bom? Então, ficamos com a 2 e a 3, as alternativas verdadeiras. Portanto, D de dado. D de dado. Certo? Questão 1 feita, gente. Podem tirar o print. Dois. Quando atritamos uma régua de plástico com um pedaço de lã. Então, atrito entre régua e lã. Então, eu tenho plástico e lã. Certo? Então, quando eu atritar os dois materiais, um deles vai perder elétron para o outro. Então, você tem duas possibilidades. Primeira possibilidade. Se o plástico perder elétron para a lã, o plástico ficará positivo. E a lã, negativa. O tecido, negativo. Tá? Agora, pode acontecer o contrário. Isso vai depender da série triboelétrica. Lã, ó. Pode acontecer o contrário. Se a lã doar elétrons para o plástico fica negativo e a lã positiva. Agora, uma coisa é certa. Eles têm que ficar com sinais opostos, né, gente? Na eletrização, não tem como os dois ficarem com o mesmo sinal no atrito. É diferente... Espera aí, só um pouquinho. Aqui. É diferente da eletrização por contato. Quando você põe dois corpos em contato e afasta, no final as cargas têm o mesmo sinal.
No atrito, não. No atrito, se atrita, um corpo fica positivo e o outro corpo fica negativo. Tá bem? Vamos julgar as frases. Fazemos com que a régua de plástico fique carregada com cargas elétricas e o pedaço de lã continue neutro. Isso é impossível. Isso é impossível. Se um corpo adquire carga, o outro não pode ficar com a mesma carga que ele tinha. Se um fica positivo porque perdeu, o outro fica negativo porque ganhou. Então tá falso. Falso. 2. Fazemos com que a régua de plástico fique carregada com cargas elétricas e o pedaço de lã carregado com cargas elétricas contrária às da régua, pois há transferência de cargas de um material para outro. Perfeito. Perfeito. Tá? 3. Fazemos com que a régua fique carregada eletricamente com o mesmo tipo de cargas da lã? Não. Não tem como. Não tem como. A régua de plástico e a lã ficam eletricamente neutras? Também não. Também não. Falso. Tá bom? Beleza? Então a verdadeira é a 2, B de bola. Tá? Beleza? Na aula teórica, a gente apresentou alguns exemplos de processo de eletrização por contato, por indução. Tá? Então, eu não sei se todos que estão vendo a aula nesse momento já chegaram a ver a teoria da parte 1, mas ali tem alguns exemplos bem legaisinhos para a gente fazer de contato também. Tá? Repetir a frase da 1. Que frase da 1? Por que é falsa? É isso? Por que ela é falsa? Não tem como uma carga ficar neutra e a outra com... calma. Não tem como um corpo ficar neutro e o outro carregado. Eles têm que ter os sinais opostos. Né? Qual é o absurdo da frase? Fazemos com que a régua de plástico fique carregada e o pedaço de lã neutro. Impossível. Olha aqui, ó. Sempre cargas opostas. Tá? Por isso que ela tá falsa. Beleza? Próxima. Questão número 3. A questão 3, gente, ela é uma questão bem famosa. O tipo de questão igual a 3. E ela se resolve de um jeito bem característico. Né? Qual é a ideia? O cara tem lá uma certa quantidade de corpos eletrizados e ele começa a pegar esses corpos e colocar em contato um com o outro. Então, na nossa questão, ele tem 3 esferas, A, B e C. E aí ele começa a pegar essas esferas e colocá-las em contato uma com a outra. Então ele pega a esfera A, coloca em contato com a B, depois ele pega a B e coloca em contato com a C, depois ele pega a A e coloca em contato com a C, ele vai fazendo trocas. E aí chega no final ele quer saber a carga das esferas. Tá? Esse tipo de questão é a questão que você vai aplicar o princípio da conservação de carga. Tá? Carga antes igual a carga depois. Carga inicial dos corpos vai ser igual à carga final. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Ó. Peraí. 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, se encontram isoladas e bem afastadas uma da outra. A esfera A possui uma carga Qzão, e as outras estão neutras. Beleza. Aí ele começa. Faça a esfera A tocar primeiro a esfera B. Então ele pega a A, encosta na B. Afasta. E depois ele toca a esfera C. Em seguida,
face B tocar C. Ao final do procedimento, quais são as cargas das esferas A, B e C? Tá bom? O que a gente precisa lembrar? Primeiro, a quantidade de carga antes do toque tem que ser igual à quantidade de carga depois, dos dois corpos juntos. Outra coisa importante, quando as esferas são idênticas, o que eu posso garantir? Após o toque, vamos colocar contato, né? Fica melhor. Após o contato, devem apresentar a mesma carga. Tá? Essas são as duas coisas que você precisa lembrar para poder fazer a questão. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, basicamente, reler o enunciado e começar a observar o que ele está fazendo. Então, primeiro, né, vamos escrever assim, ó, início. Eu tenho esfera A, B e C. Certo? Espera aí, deixa eu colocar mais para cá. Esfera A, B e C. No início, a esfera A tinha carga Qzão e as outras duas esferas estavam neutras. Aí, a primeira coisa que ele faz, ele toca A com B. Gente, quando ele tocar A com B, tocou, afastou. Vocês concordam que a carga de A tem que ser Q sobre 2 e a do B também? Por quê? Porque a quantidade de cargas antes dos dois juntos tem que ser igual à quantidade de cargas depois. Se os dois juntos têm carga Qzão no início, os dois juntos vão ter que ter carga Qzão no final. Só que agora distribuída em dois corpos. E o corpo C continua neutro. Ele continua neutro. Primeiro toque está aí. Depois, o que ele faz? Primeiro ele toca A com B. E depois ele toca A com C. Então, o próximo toque é A com C. Tá? Bom, se ele vai tocar A com C, quer dizer que a esfera B continua com Q sobre 2. Só que, gente, e agora? Qual vai ser a carga das duas esferas A e C depois que eu tocar elas? Quanto que vocês acham que dá a carga de cada uma delas? Depois que eu tocar A com C. Eu tenho a esfera A que vale Q sobre 2, ó, aqui, e eu tenho a esfera C que vale 0. Então, se eu somar as duas cargas de A mais C, vai dar Q sobre 2, certo? A hora que eu dividir isso aqui por 2, vai dar exatamente. O pessoal colocou, teve uma galera que colocou com vírgula. 0,25, exato. Ou Q sobre 4, né? Beleza, é isso mesmo. Ó, Q sobre 4 para cá. E Q sobre 4 para cá, ó. Tá? Exatamente. Q sobre 4. Pronto. Aí, é tranquilo, né? Aí agora eu vou tocar a última vez. Aí o segundo toque é B com C. B e C. Aqui eu vou ter que fazer um pouco de conta. Por causa das fraçõezinhas, né? Vamos lá. Se eu tocar B com C, primeiro, a esfera A continua
com Q sobre 4. Não muda, certo? Agora, AB e AC, eu vou chamar de Q' e Q'. Eu sei que as duas vão ter a mesma carga. Só que eu vou chamar de Q', tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o princípio da conservação das cargas, ó. Isso para a esfera B e C, né? Q antes igual a Q depois. Porque essa não dá para fazer de cabeça. Até dá para fazer de cabeça, mas é meio chato. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de carga antes? É Q sobre 2 mais Q sobre 4. Esfera B mais esfera C. Isso tem que ser igual a Q depois. Como as duas cargas vão ter o mesmo valor, porque as esferas são idênticas, eu vou chamar de 2Q'. Ó, 2Q'. E eu tô atrás desse Q'. Tá bom? Aí eu tiro o mínimo aqui, ó. Entre 2 e 4, o mínimo é 4. Vai ficar 4 por 2, dá 2Q, vai dar 3Q aqui em cima, ó. Confere para ver se eu não errei essa conta. 3Q, tá bom? Isso é igual a 2Q'. Pronto. Passa o 2 dividindo, né, do Q'. Vai dar 3Q sobre 8. Sobre 8. Tá? Então, qual é a resposta? Né? A primeira carga, a carga A, ela fica com Q sobre 4, aqui, ó. Tá vendo? Onde está passando meu mouse. Q sobre 4. Essa carga aqui vale 3Q sobre 8. E essa daqui vale 3Q sobre 8 também. Tá bom? Então, dá a alternativa E. Alternativa E. Tá? Pode falar, Anjo. Você não entendeu por que a esfera A ficou com Q sobre 4? Uai, pensa o seguinte, ó. Espera aí. Eu tinha a A valendo Q sobre 2 e a B valendo 0. A C valendo 0. Quando você toca as duas, aquela carga de Q sobre 2, ela vai se distribuir entre as duas. Quanto que dá Q sobre 2 dividido por 2? Diz para mim. Entendeu? Q sobre 2 dividido por 2. Não. Q sobre 2 dividido por 2 dá Q sobre 4. Pega metade de Q. Quanto que dá metade de Q dividido por 2? Aqui, ó. Quer ver? Vou fazer aqui. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Q antes igual a Q depois. Certo? Quem é a carga antes? A carga de A mais a carga de C. Olha aqui, ó. Q sobre 2 mais 0. Isso é igual a. Depois que eu tocar A e B, elas vão ter ambas a mesma carga. Chama de Q' a carga. Ó, 2Q'. Tá vendo? Então, ó, Q sobre 2 mais 0 dá Q sobre 2. Passa esse 2 aqui, ó, dividindo, o Q' vai dar Q sobre 4. Q sobre 4. Tá? Beleza? Espera aí que tem uma pergunta aqui. Entendeu? Entendeu agora? Você vai sempre dividindo por 2. Porque as esferas são iguais, né? Quer ver? Na verdade, não. Os exercícios da parte 1, gente, eles são todos eles juntos. Eletrização, força, tá tudo junto. Tá tudo no meio da apostila ali, no final da teoria.
Os de casa é que estão lá embaixo. Então, não sei se você conseguiu achar isso. Deixa eu pegar na apostila aqui. Aqui minha apostila não está aqui. A minha apostila não está aqui. Senão eu pegava para dar uma olhada. Depois você me avisa se você não conseguiu achar, tá? Depois você me avisa. Mas entendeu para entender, Paulinha, como que funciona? Beleza. Tira print aí. Tira print. Beleza. Questão número 4. Um sistema eletrostático é composto por 3 cargas. Q1 igual a Q2, que é igual a mais Q, Qzão, né? E um Q3 é igual a Qzinho. Aqui, ó. Então eu tenho 3 cargas. Imagina 3 bolinhas, tá? Esse sistema é montado de forma a permanecer em equilíbrio. Isto é, imóvel. Então, é uma situação muito curiosa. Eu tenho 3 cargas, você coloca essas cargas uma perto da outra, de tal maneira que elas ficam absolutamente paradas. Absolutamente paradas. Sabendo-se que a carga Q3 é colocada no ponto médio de Q1 e Q2, calcule Qzinho. Então, aqui já é um outro nível de exercício, tá? Agora acabou a brincadeira. Agora a gente começa a trabalhar com os exercícios de força. O que dá para entender do exercício? Veja se vocês concordam. Eu tenho aqui uma carga Q1, tenho aqui uma outra carga Q2, ambas as cargas são positivas, e ele fala que tem uma terceira carga aqui, que está no ponto médio entre as duas, cuja carga vale Qzinho. Essa carga é a carga 3. Só que ele fala que o sistema está em equilíbrio. Gente, o que significa dizer que um sistema está em equilíbrio? Esse equilíbrio quer dizer o quê? Exatamente. Exatamente. Ele está na primeira lei. E ele fala, né? O sistema está parado. O sistema está em repouso. Então significa que se todas as cargas estão paradas, é porque a força resultante nas 3 cargas vale 0. Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, manos. Como que a carga 1 e a 2 podem estar paradas se elas têm o mesmo sinal? Elas não têm que se repelir, gente? Não tem alguma coisa estranha nesse desenho? Vou repetir a pergunta. A carga 1 e a carga 2, elas têm o mesmo sinal. Então, elas devem se repelir. Como é possível essas duas cargas se repelirem, mas o sistema estar em equilíbrio? Ó, já tem aqui. Deixa eu ver. Não. Não. Veio, exatamente. É que veio, eu vou falar uma pergunta, uma resposta que veio aqui para a gente entender, ó. Mas elas têm a mesma carga, né? Então parece que são neutras. Não, não é por aí. O fato delas terem a mesma carga só vai dizer que elas se repelem. O que acontece é que, para isso acontecer, a carga que está no meio tem que ser negativa. Senão esse sistema não fica em equilíbrio nunca. Veja por quê, gente. Veja por quê. Vamos escrever aqui todas as forças que estão atuando nas cargas. Tá?
Aqui, gente, não tem força-peso e não tem força normal. Não tem nenhuma dessas forças que a gente está acostumado lá na mecânica. Tá? Ah, mas Danilo, como é que você sabe que não tem peso? O cara não fala nada sobre a massa. O cara não fala nada sobre normal. Para nós aqui, as únicas forças que eu preciso observar são as forças elétricas. Tá bem? Então, veja só. A carga 1, ela empurra a carga 2 para a direita. Força entre 1 e 2. Por ação e reação, a carga 2 empurra a 1 para a esquerda. Certo? Aqui. Beleza. Agora, a carga 3 ela é negativa. Ela tem que ser negativa. Não é que ela tem que ser. Então, por exemplo, ó, eu já vou eliminar a alternativa B, já não pode ser a B, porque a carga 3 ela tem que ser negativa, e não pode ser a D de dado. E não pode ser a D de dado. Não tem como. Tá? Bom, vamos pegar agora as cargas 1 e 3. Então, ó, a carga 1 é atraída para a carga 3 e a carga 3 é atraída pela carga 1. Pronto. Beleza. Do outro lado agora. Do outro lado. Carga 3 com carga 2. Elas são de sinais opostos também, certamente, né? Porque a carga do meio é negativa. Então, entre 2 e 3, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho aqui uma força F32 e tenho uma força F23. 2, 3. Tá bom? Beleza? Agora, gente, depois que a gente desenha as forças, a gente olha para o sistema, vê que o sistema está em equilíbrio, e então o que a gente pode dizer? Que na carga 1, a força resultante é 0. Na carga 3, a força resultante é 0. E na carga 2, a força resultante é 0. Bom, eu vou escolher uma dessas cargas. Eu vou escolher uma dessas cargas. Eu vou escolher a carga 1. Vou olhar para a carga 1. Se a carga 1 está parada, vocês concordam que as forças que estão atuando nela se anulam? Certo? Então eu posso dizer que a força que a carga 2 exerce na 1 é igual à força que a carga 3 exerce na 1. Certo? Só que, como é que eu calculo o módulo dessa força? Vamos lembrar. O módulo da força elétrica. K, módulo de Q1, módulo de Q2, sei lá que cargas são, dividido pela distância ao quadrado. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Quem é F21? Quem é F21? Vamos abrir. Vai ser K vezes carga 2 vezes carga 1 dividido por uma distância ao quadrado. Agora presta atenção, gente. Ele fala no texto que a carga menorzinha, o Qzinho, foi colocada no ponto médio. Então vocês concordam comigo que essa distância aqui, ó, eu posso chamar de x, e esta outra distância aqui
eu posso chamar de x. Pode ser x ou d, tanto faz. Tá? Beleza? Percebe como é um exercício estranho, velho? Para quem está fazendo pela primeira vez, deve estar um pouquinho assustado. Nossa, mas é muita força. É isso aí. É isso aí. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? A distância entre 1 e 2, eu vou chamar de 2x elevado ao quadrado. Cuidado que a distância está ao quadrado na fórmula. Tá? Isso tem que ser igual a K, agora é a força entre 3 e 1. Então é K, Q1, vezes Q3, o Q3 é o Qzinho. Tá vendo? O Q3 é o Qzinho. Só que dividido por x ao quadrado. Agora não é mais 2x ao quadrado. Opa. Apertei a tinta errada. Aqui, ó. X ao quadrado. Pronto. Aí. Outra coisa que é muito curiosa nesse tipo de questão, né, principalmente para quem está fazendo pela primeira vez, é que você olha para a questão, você vê um monte de letra. E aí você fala assim, tá, o que eu vou fazer agora? Tem muita coisa que dá para cancelar. E lembrando o seguinte, né, gente? Ele quer o valor do Qzinho. E pelas alternativas, o valor do Qzinho é dado em função de Qzão. Então, vamos fazer o que dá para ser feito aqui. Primeiro vamos cancelar o K, o Q daqui de cima com outro Q de cima, e vamos desenvolver um pouquinho isso. Vamos desenvolver um pouquinho. Vamos lá. Do lado esquerdo ficou Qzão dividido por 2x ao quadrado é 4x2. Isso é igual a Qzinho sobre x ao quadrado. Olha lá, apareceu. Eu desenvolvi os x ao quadrado, né, lá debaixo do parênteses. Então, cancela o x quadrado e automaticamente a gente sai na resposta. O Qzinho em módulo é igual a Q sobre 4. Tá? Lembrando que esse cálculo é o cálculo do módulo. E olha como a questão tem pegadinha, né? A questão tem pegadinha. Se bem que nesse caso ela nem tem pegadinha, para falar a verdade. Por quê? Como a carga vale Q sobre 4, só tem uma alternativa aqui que tem Q sobre 4, que é a alternativa C, que já está com o valor negativo. Né? Ele podia, para atrapalhar um pouquinho o aluno, ele podia ter colocado uma outra alternativa com o valor Q sobre 4 positivo. Provavelmente algumas pessoas iam acabar equivocando aí nessa hora, tá? Então vou escrever aqui, ó, a carga deve ser negativa. A carga deve ser negativa. Tá? Isso para garantir que a condição de equilíbrio seja válida. Tá? Beleza? Podem tirar print. Espera aí que temos perguntas. Então, essa observação foi legal. Vou compartilhar aqui, ó. Eu acho que eu só não teria a sacada de perceber que a carga do meio tem que ser negativa. Então, por que ela tem o mais importante nesse contexto é justamente entender por que ela tem que ser negativa, para garantir o equilíbrio. Talvez você não tivesse essa sacada porque você não esteja acostumado a pensar com esse tipo de exercício. Então, agora, a partir desse momento, você vai ficar esperto com isso. Olhou lá, peraí, qual que é o sinal? Será que tem que ser negativo, positivo?
E do mesmo jeito que ele pediu a carga do meio, ele poderia ter pedido a do lado. Ele poderia ter te dado a carga do meio e pedido, qual que é o valor da carga 2? Tá? Ele pode fazer esse tipo de situação. Então, sempre que você tiver esses sistemas com mais de 2 cargas, ficar bem atento a essa questão do sinal. Tá? Mas depois acostuma. Depois acostuma. Agora, a ideia de igualar os módulos, tudo bem, né? Tipo, por que eu tenho que igualar os módulos? Puta, porque a força resultante é 0. Tá? Isso é importante. Então tá. Maravilha. Questão número 5. Duas partículas eletrizadas com carga Qzão e 4Qzão estão fixas nos pontos A e B, fixas, então elas estão presas, isso é importante, estão presas, fixas nos pontos A e B, situados a uma distância dzão. Então, a distância dzão é a distância aqui, ó, entre A e B. Tá. No ponto C, a uma distância dzinho, coloca-se outra partícula eletrizada com carga Qzinho e observa-se que ela fica em equilíbrio, de novo, sob ação de forças eletrostáticas somente. Determine a relação entre Dzinho e Dzão. Então ele quer saber quanto vale Dzinho sobre Dzão. Então percebam que o exercício é muito parecido, com qual diferença? As cargas A e B, peraí. Aqui, as cargas A e B, elas não têm o mesmo valor. O que isso significa? Esse ponto aqui, ó, não é ponto médio. Não é ponto médio. Tá? Se as cargas fossem de mesmo valor, o ponto C seria bem no meio. Agora, perguntinha. Vocês acham que o ponto C está mais perto de A ou está mais perto de B? E justifique a sua resposta. Ponto C, ele está mais perto de A ou ele está mais perto de B? Justifique a sua resposta. Tem gente achando que está perto de A. Também acho. Por que ele tem que estar perto de A? Porque tem que compensar a carga maior de B, exatamente. Como a carga de B é maior, para que o corpo fique em equilíbrio, ele tem que estar mais longe de B. Você fala, peraí, não estou entendendo, Dan. Veja o que você pode pensar. Olha para a carga do meio. Vamos olhar para a carguinha do meio. Carguinha do meio. Primeiro que essa carguinha do meio, gente, ela tem que ser negativa ou positiva? O que vocês acham? A carguinha do meio. Ela tem que ser negativa, tem que ser positiva, tanto faz. Negativa. Estão falando que é negativa. Ela pode ser negativa, mas ela também pode ser positiva. Ela pode ser positiva. Porque é ela que está parada. As outras duas cargas, elas estão presas. Vocês perceberam no texto, quando ele fala, aqui, ó, que as cargas estão fixas? Então, tipo, elas, dane-se o que acontece com elas. O que importa é a carga do meio estar parada. Então, por exemplo, a carga do meio, ela pode ser negativa. Se ela for negativa, ela vai ser repelida pela A
e repelida pela B. De tal maneira que elas se anulam as forças. Agora, se a carga C for negativa, ela vai ser atraída pela B e atraída pela A. Então, nesse caso, o sinal da carga mesmo nem importa. Nem importa. Tá? Vamos admitir que ela seja positiva. Tá? Só para a gente poder fazer a questão. Então, ó, admitir que a carga Qzinho é positiva. Tá? Beleza? Então, se a carga Qzinho é positiva, ela vai ter uma força repulsiva de A para C, para a direita, e vai ter uma força repulsiva de B para C, para a esquerda. Admitindo que ela seja positiva. E aí, a gente abre a conta da mesma maneira que nós fizemos no exercício anterior. Eu vou abrir a conta. Vou abrir. Então, vai ficar assim, ó. A carga está em repouso, né? F BC igual a F AC. Tá bom. Agora desenvolve. Quem que é FBC? É K vezes Qzão. Eu vou colocar, ó, QB vezes QC dividido pela distância. Cuidado agora, gente. Cuidado agora. A distância entre B e C, ela vale Dzão menos Dzinho, hein? Ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Dzão menos Dzinho elevado ao quadrado. Tá? Beleza? Isso tem que ser igual a, do outro lado, FAC, K vezes QA vezes QC dividido pela distância entre A e C ao quadrado, que é Dzinho. Dá uma olhada aí. Então, agora vamos abrir. Ah, dá para cortar o K, né? Então, vamos lá. QB vezes QC. QB vezes QC. QB é 4Qzão vezes QC vale Qzinho dividido por Dzão menos Dzinho ao quadrado. Isso é igual a QA/QC. É Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado, que é D. Tá aí. Bom, agora eu posso cortar o Qzão e posso cortar o Qzinho. Cancela o Qzinho. Depois da simplificação, eu tenho isso, ó. 4 sobre Dzão menos Dzinho ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre Dzinho ao quadrado. Aí. Gente, agora não tem mais o que fazer. Eu vou ter que tirar esses quadrados daí. Cuidado aqui para não ficar assustada ou assustado
e sair desenvolvendo isso. O que eu vou fazer aqui é um truque de matemática. Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou pegar e tirar a raiz quadrada disso aqui e vou tirar a raiz quadrada disso aqui, ó. Essa é a próxima passagem, tá? Então fica raiz de 4, 2, sobre raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo, né? Então, aliás, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, isso aqui fica dzão menos dzinho, concorda? Raiz quadrada de dzão menos dzinho ao quadrado é dzão menos dzinho. Isso é igual a 1 sobre dzinho. Aí. Isola. Eu quero isolar o dzinho, né? Na verdade, eu não quero... eu quero fazer dzinho sobre dzão. Então, multiplica em cruz. Fica 2 dzinhos igual a dzão menos dzinho. Daqui eu tenho que 3 dzinho igual a dzão, certo? 3 dzinho igual a dzão. Então, ele quer dzinho sobre dzão, né? Então, dzinho sobre dzão é igual a 1/3. 1 sobre 3. Dzinho igual a dzão igual a 1 sobre terço. Não tem unidade, porque é uma relação entre duas distâncias. Tá aí a resposta. Então, de fato, né, o dzinho, ele é uma distância muito menor do que a distância entre C e B. Justamente pelo que vocês falaram agora há pouco. Como a carga da direita é maior, se eu quiser que as duas forças se anulem, o corpo tem que estar mais longe dessa carga. Quando ele fica mais longe da carga maior, essa força acaba ficando menor, né? E ao mesmo tempo ele se aproxima da outra carga, tá? Isso é uma percepção que a gente demora um pouquinho para ter. Você tem que fazer alguns exercícios disso para começar a perceber essa história de que às vezes a carga tem que estar mais para um lado, mais para o outro, tá? Se vocês estiverem conseguindo perceber isso agora, já é um bom ponto para vocês, tá? Beleza? Podem tirar print. Beleza. Questão número 6. 6. 3 partículas eletrizadas com cargas Q, 2Q, 3Q estão fixas nos pontos A, B e C, conforme a figura. Seja F a força que B faz em C. Então, ó, a força que B faz em C. Ela vale F. Qual é, em função de F, a força eletrostática que A faz em C? Uau! Uau! Espera lá. Vamos desenhar. Eu tenho aqui uma carga A, uma carga B e uma carga C. Tá? Bom, eu tenho algumas distâncias aqui, ó. Essa distância aqui, ela vale 2D, e essa distância aqui vale D. A carga B, que é a carga que está aqui no canto, ela vale 2Qzão. E a carga C vale 3Qzão. 3Qzão. Tudo bem? Beleza?
Tá, agora vamos montar as forças. Ele fala que bom, primeiro que assim, né, gente? Essa carga aqui vale Q. Opa. Primeira coisa é que, como as cargas todas têm o mesmo sinal, a gente sabe que a força é repulsiva. Então, essa força F, ele fala que é a força que B faz em C. Então, ela basicamente está fazendo isso, ó. Essa força F, ela está fazendo isso, ó. Aqui. Tá? Essa é a força que B exerce em C. Na verdade, ela é ação e reação, né? B faz em C a força aqui para baixo e C faz em B a força para cima. Tá? Beleza? Tá. Qual é, em função de F, a força que A faz em C? Gente, a força que A faz em C, ela está aqui, ó. F'. Tá? É claro que A faz em C, C faz em A. C faz em A. Eu quero essa força. Entenderam? Qual que é o lance? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Se a pergunta fosse de A para B, ela seria 2F? Cara, não sei. Como é que você fez essa conta tão rápida? Eu acho que não, hein? As cargas mudam, a distância muda. Não é tão simples. A gente pode até calcular essa força depois. Eu até sugiro que a gente calcule. Tá? Então, a força F', ela é a força trocada entre A e C. Tá? Como que eu sei que é uma força repulsiva? Porque as cargas têm o mesmo sinal. Tudo positiva. Então, a força deve ser repulsiva mesmo. Tá? Mas vamos calcular primeiro esse F', e depois a força que você está me perguntando, me corrija se eu estiver errado, seria essa força aqui, ó. A força que A exerce em B, ó. Eu vou chamar ela de força F duas linhas, tá? Chamar ela de força duas linhas. Tá? Beleza? A força de duas linhas é essa daqui, ó. A e B. Tá bom? Vamos calcular as duas. Não tem problema, a gente calcula as duas. Tá? Primeiro, eu vou calcular do exercício. O exercício que é a força em azul. Tá? Ô, gente, nós temos um problema para resolver antes. Para eu calcular a força em azul, eu preciso calcular essa distância aqui, ó. Gente, de cabeça, quanto dá essa distância aqui, ó? Raiz de 5D. Peraí. Se você fizer Pitágoras aqui, ó, você chama isso aqui de hipotenusa, ó. Isso aqui é uma hipotenusa, tá bom? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Essa distância aqui, ó, ela vale raiz de 5D. Ou D raiz de 5. Vou colocar D raiz de 5. D raiz de 5. Confere para ver se é isso. Tá? Beleza. Tem uma pergunta aqui. Prof, então, se no enunciado não deixa claro que é mais ou menos, como não deixa claro? Onde que não deixa claro isso? Tem sinal de menos aqui? Não tem sinal de menos, então é positiva. Tá? É claro que ele poderia dizer, mais quezão, mais 2 quezão, mas ele deixa claro sim. Ele não fala em módulo de cargas. Né? Ele não fala em módulo de cargas, ele dá o valor, ó. 3 partículas eletrizadas com carga Q, 2Q, 3Q. Tá? Então eu estou considerando que é positiva. Beleza? Então vamos lá.
Vamos calcular o F'? Só que para eu calcular o F', ele quer que eu calcule F' em função de F. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é quanto vale F? Quanto vale F? Bom, F vale K vezes QA, QB vezes QC, né? Então é 2Qzão vezes 3Qzão, tudo isso dividido por D ao quadrado. Portanto, F vale 6kq quadrado dividido por D quadrado. Beleza? Peguei a força F e abri essa força F de acordo com as informações que o exercício me deu. Bem, guarda isso aqui. Isso aqui vai ser precioso daqui a pouco. Precioso, my precious. Aqui, ó. Guarda aqui. Agora, vamos calcular o bendito do F'. Vamos calcular o bendito do F'. Então, vamos lá. F' é igual a K vezes. O F' é entre A e C, né? Então, é carga do A vezes carga do C dividido por da distância ao quadrado. Pronto. Desenvolve. Desenvolve. Ó, F' igual 3kq quadrado sobre 5d quadrado. Vê se você concorda. Ó. Tá? D raiz de 5 elevado ao quadrado é D raiz de 5 vezes D raiz de 5. Dá 5d2. Agora, gente, dá uma olhada aqui no negócio, ó. Quanto vale isso aqui que eu estou circulando em amarelo, ó? Vamos ver se vocês descobrem. Quanto vale esse parte aqui, ó? Taran, taran. Quanto vale kq quadrado sobre d quadrado? Dica, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quanto vale? F sobre 6. Exatamente. Não, vale F sobre 6. Cuidado, não é 6F. É F sobre 6. Isola jogando esse 6 aqui, ó, para baixo. Tá vendo? Se você pegar, peraí. Se você pegar aqui, ó, tá vendo essa parte aqui vermelhinha, ó, que eu tô circulando com o meu mouse? Passa, isola isso. K, Q2 sobre D2. Joga o 6 para cá. Então vai dar F sobre 6. Então, ó, o que eu posso dizer no final das contas? Que o F', que é o que eu quero, é igual a 3/5 de F sobre 6. Três quintos de F sobre 6. Dá para simplificar aqui, né? Ó, o 3 com o 6 aqui dá 2. Portanto, o F' vale F sobre 10. F sobre 10. Ou seja, é uma força 10 vezes menor. 10 vezes menor. Tá bom? Bem louco, né? Uma questão bem estranha. Agora, eu vou fazer o seguinte. O pessoal pediu aqui no grupo para calcular a força entre A e B.
Que, gente, eu vou fazer a mesma coisa, cara. Vamos calcular o F duas linhas, vai. Ele não, isso aqui ele não pediu, tá, gente? Só para deixar claro, ele não pediu isso. Mas a gente pode calcular também, ó. Vai, vamos lá. Que é até uma chance para vocês fixarem bem como que faz esse tipo de questão. Então eu usei aquela primeira informação do texto, que está em amarelo na minha resolução, ela é a força de referência. As outras forças elas vão ser calculadas a partir da comparação. Então, para o sistema AB, fica K multiplicado pela carga do A, que vale Qzão, pela carga do B, que vale 2Qzão, dividido pela distância entre eles ao quadrado, que é 2D ao quadrado. Tá? Então, o F duas linhas vai ficar igual a 2kq quadrado sobre 4d quadrado. Olha lá, olha o que aconteceu de novo. Ó. Tá vendo que apareceu de novo isso aqui, ó? kq quadrado sobre d quadrado. Ó. Isso vale f sobre 6. Portanto, a nossa f duas linhas vai dar meio, né? Porque eu vou simplificar o 2 aqui, ó, com o 4, meio de kq quadrado sobre d quadrado, que é f sobre 6. F sobre 6. Tá ali. Então, essa força duas linhas, ela vale F sobre 12. Olha lá. F sobre 12. Tá? Beleza? Deu para entender como que faz isso, gente? Próximo, pode tirar print, tá? Dan, Oi? em exercícios assim, sempre é uma palavra muito forte, né? Mas é bem provável que consegue colocar, tipo, fazer essa relação com o F? É porque não sei se você percebe que o exercício é feito para fazer isso. Você não tem nenhuma outra forma de resolver essa questão sem você usar uma força como parâmetro. Então, nesse caso, você pode usar a palavra sempre sem medo. Né? Isso acontece em vários momentos, tem várias situações na física em que eles vão fazer isso. Eles vão te dar um sistema de referência e vão falar, olha, para esse sistema a força vale tanto. E a partir dessa força, você compara. Então, sempre que você perceber que existe essa situação, você já sabe que o caminho é por aí. Tá? Pode ir sem... Não precisa ter medo de usar a palavra sempre aqui, porque o exercício é um exercício montado para isso. Tá? E eles podem Beleza. fazer isso de várias maneiras. Tem, às vezes as cargas estão em triângulo, às vezes as cargas estão formando um quadrado. Tá? Eu vou fazer um exercício depois com vocês extra, só para vocês sentirem como que isso funciona. Tá? Mas é isso aí, pode ficar tranquilo que é isso mesmo. Vetor, né? Sempre vetor. A gente está trabalhando com vetor. Só que aqui, gente, eu não estou me preocupando muito com a questão dos vetores, porque ele não pediu força resultante. Né? Porque, por exemplo, a gente desenhou um monte de vetor aí. Vamos pegar um caso pontual aqui para vocês perceberem. Ó. Dá uma olhada nessa carga aqui. Ó. Tá vendo? Ela tem duas forças agindo nela. Ela tem uma força F aqui, ó, certo? E outra força F duas linhas. Cada uma tem um valor. Tá? Essa daqui vale F e essa daqui vale F sobre 12. Quando é que eu ia ter que me preocupar com o vetor? Se o cara pedisse a resultante. Aí eu ia ter que fazer paralelogramo, desenhar a diagonal, tá? Agora, exatamente, é o valor que está me preocupando, é o módulo. Então, tanto é que eu só estou fazendo conta. A gente desenhou os vetores mais para que vocês conseguissem enxergar as forças de fato. Mas, de fato,
não me importa muito se está indo para a direita ou para a esquerda, nesse caso não. É diferente da outra questão, que a gente tinha que pensar nos vetores um para o lado, outro para o outro. Porque ali eu estava preocupado com a resultante. Então, o que a gente percebe nesses exercícios? Você tem situações em que o cara vai pedir para você calcular uma resultante, ou ele vai dizer que a resultante é zero, e esse tipo de questão em que o cara vai te dar uma força para comparar com ela, que é o que vocês estavam falando. Ah, é sempre assim que faz? É sempre assim que faz. Tá? Beleza. Questão 7, gente. Questão 7. Tá aqui. Que é a nossa saideira da eletrostática 1. Ó. Aqui. 4 pequenas cargas elétricas encontram-se fixas nos vértices de um quadrado, conforme a figura a seguir. Então, vamos dar um zoom aqui. Então, eu tenho uma carga 2Q aqui em cima, uma outra carga 2Q aqui em cima, e aqui mais Q e mais Q. Tudo positiva. Aí a pergunta dele é, um elétron no centro desse quadrado. Então, tipo assim, imagina que eu bote aqui um elétron, bem no meio. Ele ficará submetido, devido às 4 cargas, a uma força que está corretamente representada em qual alternativa? Então, tipo, ele quer saber o seguinte, se eu botar um elétron aqui, qual vai ser a força resultante nele? Para onde ela vai estar apontando? Tá? Esse é um tipo de exercício parecido com o que nós fizemos, só que eu não vou me preocupar com o módulo. Aqui eu vou me preocupar com o vetor resultante. Então, vamos lá. Qual que é a sugestão que eu dou para esse tipo de questão? Você desenha o sistema, coloca o elétron aqui no meio e começa a desenhar as forças. Gente, a primeira coisa que você tem que perceber, a distância do elétron para todas as cargas é a mesma, porque ele está no centro do quadrado. Gente, responde para mim rápido. Quanto vale a distância do elétron até uma das cargas? Qual é o valor da distância do elétron até uma das cargas? Essa distância aqui, quanto ela vale? Quanto vale a diagonal de um quadrado, gente? Exatamente, exatamente. Quanto vale a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado não é o lado dele multiplicado pela raiz de 2? Isso é a diagonal. O elétron está no meio, então a distância dele é metade da diagonal do quadrado. Fiquem atentos a isso, porque às vezes a questão envolve conta. Tá? Quadrado tem lado L, diagonal do quadrado L raiz de 2, metade da diagonal L raiz de 2 sobre 2. Tá? Nesse exercício, eu não vou me preocupar com essa distância. Não vou. Tá? Mas eu sei que ela é igual. Agora vamos desenhar as forças. Vamos chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. Só para a gente não se perder. Então vamos lá. A carga 1, a carga que está na diagonal de cima, ali na esquerda, ela vai atrair o elétron com uma força F. E a carga daqui também. Força F e força F. Tá? Porque lembra que elétron é negativo, né?
Então, ele vai ser atraído por todas as cargas. Tá? Agora, gente, as cargas que estão lá embaixo, elas são menores. Então, eu posso deduzir que como o elétron está na mesma distância de todas, né? Essa força aqui, ó, ela é menorzinha. Ela vale F sobre 2. E essa daqui também. Tá? Beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, faz a resultante. Aqui em cima, a resultante, ela está apontando para cima. Tem uma forçona aqui, ó, puxando o sistema para cima. Tá? Agora, lá embaixo, gente, deixa eu até apagar porque não vai caber aqui. Quando você faz o paralelogramo aqui embaixo, ó, para calcular as resultantes, ó, o que você percebe? A resultante das forças que estão para baixo, ela é menor, ó. Tá vendo? Então, me parece meio claro que na hora que você fizer a soma, a resultante vai dar para cima. Porque o vetor que está para cima aqui, ó, ele é maior. Então você vai ter isso aqui, ó. Você tem o elétron aqui, você tem uma forçona para cima, resultante das amarelas, e uma forcinha para baixo, resultante das azuis. Simplificando mais o desenho, o elétron vai ter uma força resultante para cima. Então, tipo, se você soltar o elétron ali, ele anda para cima. Ele sai andando para cima. Tá? Beleza? O que nos dá, então, a alternativa C. Tá aí. Tudo bem? Belezinha? Perguntas até aqui, gente? Perguntas. Tudo certo?